Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a gente vai estudar a importância das escrituras sagradas, da Bíblia, da Palavra de Deus. O quanto é importante a gente decorá-la, o quanto é importante a gente ler, o quanto é importante a gente aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Então fica ligado aí, pega a sua Bíblia para a gente estudar junto um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e a sua vontade, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, crianças, então a gente vai estudar hoje mais uma vez a Palavra de Deus e hoje a gente vai entender melhor o quanto é importante a Bíblia, a Palavra de Deus. Você tem sua Bíblia aí? Então pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Pega a sua Bíblia aí e abre, vamos ler juntos para a gente aprender o que a Bíblia diz dela mesma, tá bom? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Vamos ler de novo? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Bom, para a gente entender melhor um pouco esse texto, eu quero que você pense um pouquinho aí, quando o seu pai ou sua mãe, ou alguém que você conheça, está dirigindo numa rua. Você já percebeu que para você andar de carro por aí, existem muitas placas? Existem placas que falam para você parar, existem placas que falam que você tem que virar à direita, existem placas que dizem que você precisa virar à esquerda, existem placas que dizem que você precisa aumentar a sua velocidade ou reduzir a sua velocidade, existem placas que falam que é proibido você ficar parado ali, você não pode estacionar o carro ali naquele lugar. Então as placas, elas são uma ferramenta, um instrumento que nós usamos para proteger as pessoas, as que estão dirigindo e aquelas que andam a pé, estão na calçada. Então a gente tem as placas que orientam as pessoas sobre o que elas podem ou não podem fazer e que se elas desobedecerem essas placas, elas podem ter consequências, elas podem ser punidas, elas podem tomar uma multa ou elas podem até causar um acidente se não obedecer aquilo que está ali naquela placa indicando, né? E a palavra de Deus aqui está dizendo pra gente que ela é útil, ou seja, assim como a placa da rua é útil para nos orientar quando estamos dirigindo um carro, um veículo, a palavra de Deus, ela é útil, ela tem utilidade, ela tem valor, ela é tão importante quanto a placa. Ela é algo que nos orienta, nos ensina, nos educa, nos guarda, nos protege para que a gente não corra nenhum perigo, para que a gente não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, a primeira coisa que esse texto diz é que toda palavra, toda escritura, ou seja, tudo que está aqui dentro da Bíblia, todos os textos aqui que estão dentro da Bíblia, são textos inspirados por Deus, são textos que Deus nos deu para aprendermos mais sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre a vontade dEle para a nossa vida. Então, ela é uma palavra inspirada por Deus e ela é útil, ela tem utilidade, ela tem valor, ela tem importância. E por isso que é importante a gente aprender cada dia mais a palavra de Deus. E o que esse texto nos ensina? Bom, ele nos ensina que ela é útil, que a palavra de Deus é útil, por quê? Porque ela ensina a verdade. A palavra de Deus nos ensina a verdade. E que verdade é essa que ela ensina?
Bom, a palavra de Deus ensina a verdade sobre Deus, que existe somente um Deus, um único Deus, que é o verdadeiro Deus, e que esse Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por meio de Deus. Deus criou tudo. Deus criou o planeta, Deus criou nossas vidas, Deus criou o espaço, as estrelas, as galáxias. Tudo foi feito pelas mãos poderosas de Deus. Deus criou todas as coisas e criou para que recebesse a glória delas. Deus nos criou para que nós pudéssemos dar glória a Deus, louvor a Deus. Então a palavra de Deus nos ensina a verdade sobre Deus, sobre quem é Deus. Então é muito importante a gente olhar para a palavra e ver que ela ensina a verdade sobre Deus. Ele também diz nesse texto que a palavra de Deus, ela condena o erro. Condena o erro. Mas que erro é esse que a palavra de Deus condena? Ela condena o pecado. A palavra de Deus, ela condena aquelas pessoas que querem seguir suas vidas longe de Deus. E Deus não gosta disso, Deus não se agrada, Deus quer que as pessoas fiquem perto dele, fiquem junto com ele. Então, Deus não se agrada daqueles que estão longe dele. Então, a palavra de Deus condena essas pessoas que estão longe dele, dizendo que elas estão no caminho errado, elas estão indo para um lugar perigoso, elas estão quebrando os princípios bíblicos. A palavra de Deus condena elas no seu erro, mostram que elas estão vivendo de uma maneira errada. A terceira coisa que esse texto nos mostra é que a palavra de Deus, ela corrige, ela é útil para corrigir as faltas, ou seja, corrigir o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a ofensa contra Deus, quando nós fazemos algo que Deus não gosta. A palavra de Deus nos condena, mas ela também corrige a gente. Ela corrige, olha, você está indo pelo caminho errado, a palavra de Deus vem e mostra que você está no caminho errado, que você precisa voltar para o caminho certo. A palavra de Deus nos mostra que existe um caminho certo a ser percorrido, e esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, o verdadeiro, né? Jesus é o único que pode nos conduzir até Deus. Jesus é o único que pode nos tirar de uma condenação e transformar as nossas vidas em uma vida de justiça, porque Jesus é o único que pode transformar as nossas vidas e nos levar até a presença de Deus, o Criador de todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela é útil para nos corrigir as nossas mentiras, corrigir o nosso orgulho, corrigir quando fazemos coisas erradas e que desagradam a Deus. Nós olhamos para a palavra e ela nos mostra que estamos errados, e não só isso, ela nos faz corrigir os nossos erros para voltarmos à presença do Senhor. E a quarta coisa é que ela nos ensina a viver. A palavra de Deus nos ensina a viver, mas não viver assim nesse mundo, trabalhando, fazendo as coisas seculares, nessas coisas do dia a dia. Ela nos ensina a viver uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus nos ensina a ter uma vida que Deus fica contente, que Deus fica feliz e que Deus se alegra, né? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil, ela tem valor para nos ensinar a verdade sobre Deus, condenar os nossos pecados, mas não só condenar, corrigir os nossos pecados, e não só corrigir, mas também viver uma vida que agrada ao Senhor. Então eu quero que você decore esse texto, que você estude mais, que você leia mais, que você lembre desse texto mais vezes, e quero fazer um desafio para você. Se você já decorou esse texto, faça um vídeo e manda lá no grupo lá dos pais ali, na IPI Kids, manda esse vídeo para a gente poder também aqui divulgar na próxima aula aqueles que decoraram esse texto, porque ele é muito importante, porque faz a gente lembrar da importância que é as Escrituras Sagradas, tá bom? Então Deus abençoe vocês,
e a gente vai agora cantar uma música que nos ensina a importância de ler e orar todos os dias, tá bom? Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer.